em Romanos, capítulo 10, os versículos 13 a 15. Vamos fazer uma leitura em uníssono, são apenas 3 versículos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como dois invocarão aquele em quem não crê, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Assim como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam boas novas. As versões diferem em palavras, mas o sentido permanece. Quão formosos os pés dos que anunciam coisas boas. Nós queremos convidar o irmão Floresci, da primeira igreja batista em Itaperuna, para orar, pedindo a direção de Deus para a nossa reunião neste momento. E eu quero pedir que cada pastor presente venha à frente, diga o seu nome e a igreja que pastoreia. Mas antes eu quero convidar o primeiro secretário da igreja, o irmão Moacir, para assentar-se aqui na frente, porque a partir deste instante a igreja estará em sessão solene e nós estamos aguardando a chegada do secretário do Conselho Examinatório, o pastor Luiz Medel. Também, quando ele chegar, convidaremos para que ele venha aqui para frente. Então, nós vamos começar conhecendo as igrejas representadas, as igrejas que atenderam a convocação para a formação do concílio ordenatório. Então nós queremos pedir aos colegas que tenham uma gentileza de vir aqui à frente. E os colegas dirão os seus nomes e as igrejas que pastoreiam. Adão Alves Oliveira, pastor da Igreja Batista Nova Jerusalém em Petrópolis e a 6ª Igreja Batista de Itaperuna. Boa fortuna. Pastor Levi Boqueiro Coelho, pastoreando a Igreja Batista em Ocoto, Igreja Batista em Caminho, Itaperuna. Pastor José Frutuoso, primeira Igreja Batista de Itaperuna e Igreja Batista de Itajá. Pastor José Luiz, pastor da 2ª Igreja Batista dessa cidade. Pastor André Zemo Gerardo da Silva, pastor da 3ª Igreja Batista de Bom Jesus.
Peruna, Igreja Batista de Bom Jesus do Norte, Espírito Santo. Nós vamos continuar verificando a representação de cada igreja nesta reunião. Nós não vamos fazer chamada porque seria muito difícil, demoraria muito. Nós vamos proceder da seguinte maneira: os irmãos se levantarão e dirão a igreja a que pertencem, e assim nós vamos registrando a representação das igrejas. Vamos começar por aquela ala à minha direita. Aquela ala. Vamos começar com o irmão Luiz, doutor Luiz. E diga a sua igreja. Então, ele tem dificuldade, né? De fato, de direito, né? De direito é terceiro de campo. Nosso coração está aqui. Muito bem, irmã. Segunda Igreja Batista de Belo Horizonte. Muito bem. Nós nem estamos reconhecendo, já faz muito tempo nós não temos muito bem. Muito bem, Segunda Igreja Batista de Belo Horizonte. Então, cada irmão se levante e diga a igreja que está representando. A igreja muito bem, Igreja Batista do Governador Valadares. Irmão, não precisa ficar acanhado não, a família Batista é uma só. Não há mais nesta ala à minha direita. Vamos para a ala do meio, aqui no meio. O irmão que está membro de outra igreja, está aqui representando a igreja, pediria que levantasse e dissesse o seu nome. Muito bem, então irmã, registramos a presença da irmã da Assembleia. Muito obrigado, irmão. Outro irmão ou irmã aqui, nesta ala do meio. É a irmã? Sim. É porque daqui a gente não ouve nada, irmão, por causa da nossa acústica, ela é ruim. A pessoa tem que falar bem alto para a gente ouvir aqui, senão a gente não ouve mesmo. A dificuldade, ainda mais que nós estamos com ventiladores ligados. Eu fiquei sem saber se aquela irmã é de onde. Sim, não, mas ela é membro de boa igreja. Sim, eu só quero, irmão, no momento nós estamos verificando membros de igrejas batistas de outras denominações, de outras cidades. Depois nós vamos verificar as denominações presentes. Estamos vendo aí irmãos da Presbiteriana, pastor Agostinho está conosco, mas por enquanto eu queria aquele irmão da Igreja Batista que está representando a igreja, que atendeu ao povo. Já falaram? Algum irmão de outra Igreja Batista aqui presente? Segundo do Bom Jesus. Primeira Igreja da Peruna. Primeira Igreja Batista do Rio. Igreja Batista Aeroporto. Igreja Batista do Aeroporto. Outro irmão? Agora vamos pedir aos irmãos da Igreja Presbiteriana que estão conosco, que fiquem em pé, juntamente com o pastor Agostinho. Os irmãos, em qualquer lugar que estejam agora, da Igreja Presbiteriana, fiquem em pé. Muito bem. Muito obrigado aos irmãos do pastor Agostinho, está conosco. Muito obrigado. E irmãos agora de outras denominações, eu gostaria que eles também se fizessem representar, falassem qual a igreja, se há aqui. Nós queremos registrar na ata a presença, se há a irmã da Igreja Evangélica Vida Profunda, Igreja Evangélica Vida por Vida Profunda.
Muito bem, algum outro irmão de outra igreja evangélica? Não poderia se levantar e dizer a qual igreja pertence. Bom, irmãos, após nós agradecemos muito a presença, mas o concílio ordenatório para votação e então é formado dos irmãos das igrejas batistas. Irmãos, nós queremos então agora apresentar aos irmãos a necessidade que temos de uma proposta para que nos constituamos em concílio ordenatório. Os irmãos de outras igrejas batistas, os irmãos poderão também propor e poderão votar. Aguardo uma proposta para que nos constituamos em concílio ordenatório. Irmão Joel propõe. Apoiar. Querem discutir? A razão já está explicada, o nome já está dizendo, concílio ordenatório para ordenação. E então os irmãos favoráveis que aqui nos constituamos em concílio ordenatório, levantem uma das mãos. Os irmãos de outras igrejas batistas podem votar agora, e agora não só a primeira igreja, mas todos os irmãos de outras igrejas batistas agora nos constituímos em concílio ordenatório. Em concílio examinatório, às 16 horas. E elegemos uma diretoria do concílio examinatório. E também o candidato foi examinado. E através da ata que o secretário lerá neste momento, todos nós vamos conhecer qual é o parecer do presbitério do concílio examinatório. Então eu quero convidar o secretário do concílio examinatório para que dê ou leia a ata do presbitério. Ata do exame do candidato ao ministério da Palavra de Deus, irmão Isaac Ferreira Pimentel, bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de Itaperuna, RJ, membro da Primeira Igreja Batista em Bom Jesus do Itabapuana, RJ, aos dias 11 de abril de 1992, em uma das salas do edifício de educação religiosa da Primeira Igreja Batista em Bom Jesus do Itabapuana, o pastor Oséias Ramos de Farias, pastor da igreja local, iniciou a programação às 16 horas e 20 minutos, convidando aos presentes ao cântico de 2 hinos do cantor cristão 169 e 295. Após foi lida a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 14, e orou o pastor Levi Louredo Coelho. Em seguida foi organizado o presbitério com os seguintes pastores presentes: pastor Oséias Ramos de Farias, pastor Levi Louredo Coelho, pastor Adão Alves Oliveira, pastor Onésimo Gerardo da Silva e pastor Luiz Henrique Faria Mendel, todos pastores atuantes em igrejas da Associação Batista Extremo Norte Fluminense. Em seguida foi eleita a diretoria, que ficou assim constituída: presidente, pastor Oséias Ramos de Farias; secretário, pastor Luiz Henrique Faria Mendel; examinador geral, pastor Onésimo Gerardo da Silva;
Oração consagratória, pastor Levi Loureiro Coelho. Entrega da Bíblia, pastor Adão Alves de Oliveira. Orador, pastor Oséias Ramos de Farias. Após esta parte, iniciou-se o exame do candidato, onde o examinador, pastor Onésio Gerardo da Silva, pediu que o candidato informasse sobre sua conversão e chamada ao ministério. O candidato afirmou que sua conversão se deu no ano de 1981, na primeira igreja em Bom Jesus do Itabapuana, e que sua chamada ao ministério veio a se confirmar em 1983, quando participava de uma programação em Campos, Rio de Janeiro. Em seguida, o candidato foi abordado na área de eclesiologia, onde falou sobre a igreja, os oficiais, a função pastoral, recepção e demissão de membros, ordenanças, disciplina e relacionamento com outras denominações. Na área de teologia, falou sobre a pessoa de Deus, seus atributos, sua existência, o homem, a reconciliação, a eternidade, o pecado, a pessoa de Cristo, sua missão, a pessoa do Espírito Santo e escatologia. Após o exame, o presbitério pronunciou-se satisfeito com as afirmativas do candidato e aprovou recomendar ao concílio a sua consagração ao santo ministério da palavra. E para constar, eu, pastor Luiz Henrique Faria Mendel, secretário do presbitério, lavrei presente ata que vai por mim assinada e pelo presidente após a aprovação. Bom Jesus do Itabapuana, 11 de abril de 1992. Em tempo, durante o exame, o pastor Gessi Frutuoso se fez presente e ainda contamos com a presença de irmãos seminaristas e diáconos que assistiram ao exame. São estes: diáconos Ailton da Cunha Barreto, seminarista Jeová Cobel da Silva, seminarista Joaquim José de Castro, seminarista Eduardo Ferreira de Souza, irmã Sônia Regina de Souza Padilha, irmã Delma Pereira da Silva Pimentel, esposa do candidato, irmão Evandro Sérgio de Azevedo Cruz, vice-moderador da igreja local, e irmão Floreci Ribeiro. Secretário, pastor Luiz Henrique Faria Mendel. Meus irmãos, membros do Conselho Ordenatório, nós temos, através da ata do presbitério, a recomendação do candidato à ordenação. Nós precisamos agora que o Conselho Ordenatório aceite a recomendação do presbitério, para que nós prossigamos agora, depois da oração consagratória, a entrega da Bíblia e então também o sermão. Mas este concílio ordenatório precisa, depois de ter ouvido a recomendação do presbitério, precisa aceitar. Agora, uma proposta neste sentido. Eu proponho a aceitação do relatório. Proposto que se aceite a recomendação do presbitério. Apoio? Apoiar. Querem discutir a proposta? Os irmãos favoráveis, votem levantando uma das mãos. Muito bem. Então, os irmãos, componentes do concílio ordenatório, votam a ordenação, a aceitação da recomendação e votam a ordenação do candidato. Nós vamos, antes de prosseguirmos, nós vamos conceder a palavra ao diácono Ézio para, naturalmente, uma palavra ao candidato, o diácono Isaac. Primeiramente, nós agradecemos ao presidente do conselho essa oportunidade que nos concedeu. E nós estamos aqui, nossos irmãos, para representar a nossa irmã Delma Pereira da Silva Pimentel, que é presidente da União Adecriste,
união de mocidade e casado dessa igreja e também representando toda a nossa juventude. É com muita alegria e satisfação que nós temos um membro da juventude dessa igreja sendo objeto principal dessa reunião de hoje, dessa ordenação. E a mocidade, a igreja em particular, se sente muito honrada e alegre diante de Deus de ter um dos seus membros nessa situação. E nós queremos desejar ao nosso querido irmão Isaac uma vida muito próspera diante de Deus. Nenhum de nós aqui nesse plenário sabe o futuro que está reservado para o nosso irmão Isaac, mas Deus o sabe. E nós esperamos no nosso Deus toda a proteção, todas as alegrias que o nosso irmão Isaac merece. E prometemos ao presidente que a nossa palavra seria rápida e será. Nós queremos passar às mãos do nosso irmão Isaac algumas lembranças, duas lembranças da mocidade alegre, da mocidade de casado, da qual ele faz parte desde o dia em que ele casou com a nossa irmã Thelma. E é um membro, sempre foi, juntamente com sua esposa, um membro muito bom, que trabalhou muito em prol daquela organização. E nós vamos dar um presente embrulhado e um presente desembrulhado. Nós sempre temos notado o nosso irmão Isaac em todas as reuniões, anotando em papel, em cadernetinha, e hoje nós vamos ofertar essa agenda já aberta para que o nosso irmão Isaac, se quiser, ele já pode anotar alguma coisa. A caneta está fechada porque já está carregando no bolso. E eu poderia chamar toda a mocidade para revidar esse presente, mas como eu a trabalhar muito aqui no momento, nós vamos pedir para passar essa caneta ao nosso irmão Isaac, um dos nossos conselheiros, o nosso irmão Ailton Barreto. Vou convidar o nosso irmão Isaac, ainda diácono, que entregue com um abraço, representando assim a nossa mocidade. E a agenda, nós vamos convidar o outro conselheiro, nosso irmão Francisco Godoy, que dê um abraço também ao nosso irmão Isaac e passe esse instrumento de trabalho para o nosso irmão. Não precisa carregar mais papelzinho. Muito obrigado, pastor. O candidato ele vai se ajoelhar e todos os pastores porão as suas mãos, suplicando as bênçãos de Deus, separando essa vida para o ministério da palavra de Deus. Antes deste momento muito solene, nós vamos ouvir o trio e vamos nos preparar espiritualmente. Nossas almas serão elevadas pelo cântico que ouviremos neste momento, e logo a seguir nós teremos a oração consagratória com a imposição das mãos.
antes da imposição das mãos pelo presbitério, por todos os pastores. Nós queremos dizer que quando aqui chegamos, começamos a observar o diácono Isaac, suas reações, sua dedicação, seu equilíbrio emocional, seu conhecimento doutrinário, teológico. E fomos então conversando com Deus para sentirmos qual deveria ser o meu procedimento em face do irmão Isaac. Já havia feito um seminário. Conversando com ele, ele reafirmou a sua vocação. Demonstrou o desejo de assumir a liderança da congregação em Piratiba. E nós fomos conversando com Deus, até que nós sentimos que realmente nós deveríamos apresentar à igreja a ordenação do irmão Isaac. E fizemos a apresentação no corpo diaconal para vermos inicialmente qual seria a reação. E a reação, meus irmãos, foi a melhor possível. Todos os diáconos. E a consulta foi feita na ausência do irmão Isaac. Nós pedimos para que ele se retirasse, não sabia absolutamente de nada o que eu falaria, não havia conversado com ninguém, a não ser com a minha esposa, que também observava e sempre foi de parecer favorável. E então, naquela reunião do corpo diaconal, nós obtivemos a reação mais positiva possível de todos os diáconos, sem nenhuma restrição. E apresentamos à igreja, e a igreja também, sem nenhuma restrição, votou a ordenação para que o irmão Isaac continuasse, ou melhor, para que o irmão Isaac não só servisse a igreja, mas passasse a ser o servo dos servos. E a igreja votou com alegria, por unanimidade, entusiasmada, a ordenação. Após o que convocamos as coirmãs e estamos nesta hora, no momento decisivo, quando então nós vamos ter o ato consagratório, que é a imposição das mãos pelos pastores. Quando o diácono Isaac se levantar, ele já se levantará como pastor para trabalhar na primeira igreja batista em Bom Jesus. Agora, não só para trabalhar aqui, por isso o concílio, mas a denominação, ela ganha hoje mais um pastor. E pelo que nós conhecemos do irmão Isaac, o ministério batista, ele estará enriquecido, sem dúvida, após o ato de consagração. Devemos continuar orando e devemos continuar dando o nosso apoio, porque nós, pastores, somos servos de Deus. E onde quer que Deus nos envie, nós então devemos obedecer. Mas a minha palavra
é que, se Deus deixar o irmão Isaac aqui, eu particularmente ficarei muito feliz e agradecido a Deus pela sua ajuda muito grande. Meus irmãos, então vamos neste instante, quero convidar o diácono Isaac, o irmão Isaac, a que se ajoelhe aqui. Eu quero convidar os colegas que venham para este ato tão solene. Um pouquinho para lá, minha irmã, no meio, para nós fazermos o círculo. Isto é simbólico para que as suas aflições sejam amenizadas. Foi eleito para a oração consagratória o pastor Levi. Vamos então formar o círculo, e eu convido a todos a que se ponham de pé para este momento solene. Bendito Deus, dono dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas. Nesta hora, ó Deus, glorificado seja o teu nome, através desta solenidade, deste ato, quando a tua palavra mesma nos diz que grande é a seara, e para atender a necessidade desta grande seara, então, ó Deus, tu mesmo tem providenciado, tem chamado os servos para o serviço. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu servo, irmão Isaac, porque pôde ouvir a tua voz, pôde reconhecer, ó Deus, o que tu podes fazer de sua vida, e pôde entregar-se na tua causa e no teu reino. E agora, ó Deus, recomendamos, te suplicamos que tu possas, ó Deus, tomar o teu servo, que tu possas dirigir a vida do teu servo, entregando-o nas tuas mãos, para que ele seja ministro da tua palavra. E nós te suplicamos, ó Deus, para que tu possas cercar com os teus ternos cuidados, e que para que o teu nome seja glorificado, e que para que o reino possa se estender, tu possas, ó Deus, fazer do teu servo instrumento, e que ele cada dia possa estar submisso à tua palavra, à direção do teu Espírito, e por isso o entregamos nas tuas mãos, que tu possas, ó Deus, tê-lo para que o teu reino possa crescer. Abençoe, ó Deus, no ministério junto a esta igreja, e abençoe, ó Deus, também a sua família, dirigindo os passos, ó Deus dos céus, para que o seu lar possa ser uma bênção, e que a sua esposa possa estar lado a lado do teu servo. Entregamos também ela nas tuas mãos, e nós te suplicamos, ó Deus, para que conduzas o teu servo, e nesta hora ele passe a ser um ministro que possa manejar bem a palavra da verdade. Por isso, ó Deus, nós o entregamos nesta hora, confiados no teu amor e na mediação de Jesus Cristo. Amém. Amém.
A esposa de Nelma, o pastor Adão, para subirmos ao púlpito. A próxima, agora vem a entrega da Bíblia ao obreiro. Querido pastor, caro colega, estou muito feliz por ter recebido o auxílio examinador, a responsabilidade de passar às suas mãos a palavra de Deus, viva, que vai orientar em toda a sua vida no mistério. Diz alguém que quando ela está fechada, então aberta, quando abrimos, é a palavra de Deus. E somente ela dará condição ao reino de Deus no desempenho da sua grande tarefa que Deus tem colocado sobre os seus ombros e em suas mãos. Deixe com o irmão nesse instante o versículo 8 no livro de Josué, capítulo 1, onde nós lemos assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Com muito prazer, com muita alegria e gratidão, meu Senhor, passo as tuas mãos este exemplar. Deus te abençoe mais uma vez. Senhor.
de pastor Tony pregar nesta oportunidade. Porém, como não foi por causa do compromisso assumido anteriormente, então o pastor Isaac me fez o convite e sugeriu ao presbitério o meu nome para que eu fosse escolhido para apresentar neste momento as recomendações ao pastor. Eu escolhi para este momento alguns versículos da palavra de Deus. Eu convidaria a todo o auditório a que se colocasse em pé e abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, verso 16. O primeiro versículo que nós queremos ler neste momento, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Eu quero convidar o colega pastor Recife Tuoso que venha ao microfone e proceda à leitura deste versículo. 1 Timóteo 4,16. Quero convidar o pastor José Luiz para que leia Tito 2,7. Quero convidar o pastor Levi que leia também o versículo 1 Timóteo 4,1. E eu finalmente lerei o versículo 2 Timóteo 4,10. Cada colega lê o versículo. Pastor, se lerá 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Tito 2,7. Pastor Zé. Em tudo te dá um exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, sobriedade. Pastor Levi, 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Vamos orar nesta hora. Eu quero convidar o irmão José Nilton da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que vem à frente, vem ao microfone e ore, suplicando a direção do Espírito Santo de Deus neste momento. Senhor nosso Deus, só o Senhor pode avaliar o que passa no nosso coração neste momento, após participarmos desde o início deste culto da ordenação do nosso irmão Isaac. Sabemos que é fruto da tua vontade que está aqui se realizando. E pedimos nesse instante, Senhor, que tu venhas abençoar cada momento da tua vida, cada decisão que tu venha ter que tomar. Que tu esteja orientando a ele e também a sua família. Porque sabemos que o ministério de um pastor está diretamente ligado à vida da sua família. Pedimos que tu abençoe Isaac, dela, e que tu possas orientá-lo naquilo que for da tua vontade. Abençoe o restante do culto, a mensagem que iremos ouvir. Continue a falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Que eu vá sentar.
bênção de Deus para as recomendações neste momento. Nós falaremos a todos, mas de uma forma especial ao pastor Isaac. E nós queremos iniciar salientando a vastíssima importância do versículo 16 do capítulo 4 da primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Tem cuidado de ti mesmo. Comecei a buscar as razões pelas quais o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo o cuidado. A primeira razão que eu encontrei porque o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo o cuidado foi porque um pastor, depois de separado, depois de consagrado, depois de ordenado, se ele não tiver cuidado, ele pode cair. O primeiro passo, talvez, para a queda é pensar que um pastor não pode cair. E o apóstolo Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo. Então essa é a primeira razão. Não se trata de perder a vida eterna. Não se trata da perda da salvação. Romanos capítulo 8 e João capítulo 10 nos garantem que a vida eterna que nos foi dada por Jesus não se perde. Mas trata-se de perder o privilégio de servir a Deus e a igreja de Deus. A segunda razão que eu encontrei para que o apóstolo Paulo recomendasse cuidado foi que um pastor pode ser um mau representante de Cristo se ele não tiver cuidado. Ele pode ser um mau representante de Cristo. Quando um pastor se torna um mau representante de Cristo, torna-se um desastre para o ministério. E por que não dizer para o Evangelho, para a igreja? E o pastor tem que ser cuidadoso, muito cuidadoso nos seus compromissos. Como dói ouvir que tal pastor, o pastor que deixa a leitura devocional da Bíblia, deixa a oração, não se aplica à leitura da Bíblia, não foge dos laços da riqueza, lança a mão do arado e começa a olhar para trás. Quando ele passa a se preocupar exclusivamente com os outros e não se preocupa com a sua vida devocional, ele está caminhando para uma guerra. Tem cuidado de ti mesmo. E este cuidado de si mesmo aplica-se não só ao irmão, mas também à esposa e também aos filhos. Quantos de nós aprendemos lições amargas porque nos lançamos ao cuidado das ovelhas e muitas vezes deixamos de cuidar de nós mesmos e dos nossos familiares. Mas o versículo nos diz o seguinte: tem cuidado de ti mesmo. E de quem? E da doutrina. Eu fico preocupado
é clara: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por que Paulo recomendou um cuidado com a doutrina? Porque um pastor pode desviar-se doutrinariamente. E não são poucos aqueles que não foram cuidadosos e acabaram se desviando e acabaram então experimentando dores terríveis. Muitos já se desviaram e muitos continuam se desviando, porém não por falta de advertência da palavra de Deus, não é, pastor? Aquele colega que se desviar da doutrina de Cristo não será todavia por falta de advertência, de recomendação do apóstolo Paulo. E o que é doutrina? É a revelação inteira da verdade cristã. Todos aqueles ensinamentos que fazem parte da fé cristã. Paulo está recomendando a Timóteo a defesa da doutrina cristã, bem como a resistir a qualquer desvio doutrinário. A igreja local precisa de um exemplo firme para seguir. O pastor deve ser esse exemplo. Tito é relembrado neste ponto que não podia esperar que os membros das igrejas locais fizessem o que era de sua alçada. Muitas vezes o pastor ouve do membro da igreja o seguinte: o que ele tem? Às vezes ele ouve: eu não vejo mal algum, é a palavra do membro. Agora, todavia, a recomendação de Deus ao pastor é uma tarefa do pastor. O cuidado com a doutrina. Na verdade e a sã doutrina devem ser proclamadas e propagadas com dignidade e reverência. Segundo Timóteo 4:1, vivemos os tempos posteriores em que os espíritos enganadores ensinarão doutrinas de demônios. Não precisamos citar, mas há pastores que defendem o homossexualismo. E alguém poderia dizer: mas como é possível isso? É porque nós estamos vivendo o período dos tempos posteriores. Na segunda carta de Timóteo 4:3, Paulo afirma que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina. Então, tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina. E meus irmãos, todo o desvio doutrinário, ele começou com uma sutilezazinha. Vou citar um exemplo rapidamente aqui. Hoje as igrejas católicas estão cheias de imagens. Como começou? Começou com uma pinturazinha tosca, sem importância, com o objetivo de ornamentação nas sepulturas, quando a igreja vivia a fase das catacumbas. Depois aquelas pinturas foram transportadas para dentro dos templos, quando veio a fase do templo, quando cada igreja podia ter o seu templo. Depois aquelas pinturas que a princípio pinturas de pássaros, de aves, de flores. Depois começou a aparecer uma figura muito comum, a figura de um pastor com uma ovelha nas costas. Levantou alguém e gritou: nós não devemos permitir pinturas dentro do templo. Naturalmente,
alguém disse de lá: o que tem? Eu não vejo mal nenhum. E nesse que tem e não vejo mal nenhum, são cunhas que o diabo tem usado no perpassar dos anos para forçar uma situação. Pois bem, aquela pintura, a princípio, com o objetivo de ornamentar o templo, depois daquela pintura começou uma certa escultura muito simples aqui, pequena, ali no canto, até que, quando o cristianismo se tornou religião oficial, os pagãos trouxeram de lá as imagens e encheram. Eu fico pensando, se nós pudéssemos apanhar um cristão do primeiro século e colocá-lo hoje dentro de uma igreja, eu fico pensando em qual templo que ele se sentiria bem. E começa assim, com uma coisazinha assim. E é assim que os grandes desvios chegam. É a história muito conhecida, mas que sempre oportuna, a história do homem e do sapo. Esquentou a água, jogou o sapo dentro da água quente e na mesma hora pulou para fora, reagiu. Falou: bom, agora eu vou fazer o contrário. Vou colocar o sapo na água fria e vou aquecendo a água devagarinho. Foi aquecendo a água. O sapo suportou 4 vezes mais, o que ele inicialmente não havia suportado. Por causa de quê? Por causa da progressão. E meus irmãos, Deus espera que os pastores tenham cuidado de si mesmos e tenham cuidado também da doutrina. Uma outra razão que eu encontrei, porque o apóstolo Paulo recomenda assim, é porque no ministério do pastor Isaac de Mangal, há um lado humano. Há um lado humano no ministério. Nós sabemos que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Sabemos. Mas por que o apóstolo Paulo recomenda então o cuidado? Porque há um lado humano. Um propósito para o ministério. Qual é o propósito supremo do pastor? O apóstolo Paulo diz aqui: te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A excelência do ministério. A excelência do ministério. E o ministério é excelente porque ele trabalha, nós trabalhamos com a alma, com o ser humano. O nosso trabalho, pastor Isaac, é transcendental. O dentista, o arquiteto, o engenheiro, todo o trabalho ficará aqui. E então o nosso trabalho transcenderá, porque as almas transcenderão. A excelência do ministério, porque só se anda nele pela fé. E a excelência do ministério é porque é acompanhado de ricas promessas. E a excelência, através deste versículo, nós encontramos ainda aqui, neste propósito de salvar o homem. É o propósito, se o pastor existe, se a Bíblia existe, se a igreja existe, para quê?
para a salvação do homem. Por isso, o Senhor Deus, para nos incentivar a promessas, e nessas promessas nós podemos chegar a algumas conclusões. No dia 29 de novembro, pela graça de Deus, estarei comemorando 23 anos de ministério. E nesta igreja onde fui ordenado. E meus irmãos, uma coisa eu tenho sentido nessa caminhada, e o pastor Isaac também sentirá: Deus abençoa a nossa caminhada. E todos nós pastores podemos dizer em coro: Deus abençoa a nossa caminhada. E Deus providencia a sobrevivência dos pastores, a sobrevivência da escassez. Deus providenciou no passado a sobrevivência dos profetas. E Elias, vivendo dias difíceis, ele foi enviado a uma viúva para que fosse por ela sustentado. Então o pastor Isaac experimentará cada dia o que nós estamos dizendo nesta hora: Deus abençoa a nossa caminhada, providencia a sobrevivência na escassez, Deus nos protege do perigo, Deus fortalece o nosso coração na hora da debilidade, e Deus está conosco nas provas difíceis. E após toda a nossa caminhada, a vida eterna. Quem deixar pai ou mãe, ou irmão, receberá 100 vezes mais desta vida, e por fim a vida eterna. Pastor Isaac, que o irmão possa caminhar e que o irmão possa ter sempre as recomendações do apóstolo Paulo. E as recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo, porque para Paulo, Timóteo era o pastor ideal. E eu estou certo que se o irmão colocar no seu coração o propósito de lutar para colocar em prática as recomendações, sem dúvida alguma, o irmão será, como nos diz a palavra de Deus, bom nisso. Que Deus abençoe, e que ao lado da sua esposa, irmã Delma, então os irmãos possam ser muito felizes. E eu quero apenas dar uma palavrinha. O presidente do corpo diaconal, na hora que o diácono Isaac foi se ajoelhar, ela colocou uma almofada. Pode ser que passe despercebido da maioria dos irmãos. No dia, quando eu me ajoelhei, a minha esposa também veio e colocou uma almofada que está guardada até hoje. Não deu bom dano, está bem guardada. E o que simboliza isso? Os diáconos amenizam as asperezas do chão. E eu quero dizer ao pastor Isaac, que até que foi diácono, e sem dúvida alguma, ele contará também o seu ministério com a efetiva participação de servos leais, dedicados à causa, cooperadores, ajudadores, porque, meus irmãos, sozinhos, nós, sem dúvida alguma, teríamos muitas dificuldades. Que Deus nos abençoe e que o pastor Isaac possa colocar em prática todas as recomendações da palavra de Deus. Amém. Neste momento, nós concederemos a palavra ao pastor Isaac, e ele então apresentará os seus familiares. Eles
estão ali, no segundo banco. Eu deixei de propósito para que o pastor Isaac pudesse então fazer esta apresentação. Logo após a palavra do pastor Isaac, nós franquearemos a palavra e encerraremos logo a seguir. Com a palavra, o pastor Isaac. Nós louvamos ao Senhor pelas experiências que nós passamos nesse dia. Nós agradecemos a Deus profundamente por tudo aquilo que nós vivemos nesse dia. Agradecemos a igreja por ter nos proporcionado essa oportunidade, essa experiência. Agradeço aos pastores que se fizeram presente, que puderam nos proporcionar essa experiência. A todos aqueles pastores que atenderam ao convite desta igreja. Nós gostaríamos de agradecer a todas aquelas pessoas que atenderam o nosso convite. Eu sei que é muito difícil mencionar todos os nomes daquelas pessoas que estão aqui conosco nesta noite, mas eu gostaria de destacar os irmãos de Piratiba. Nosso muito obrigado pela presença dos irmãos aqui nesta noite. Aqueles irmãos que promoveram a distância considerável do nosso irmão José Hildo, nós agradecemos. Agradecemos também ao senhor Francisco da Silva, meu sogro. Gostaria que ele ficasse de pé para que os irmãos conhecessem. Nós agradecemos a sua presença nesta noite. E gostaria que os pais se colocassem em pé nesse momento, para que todos os irmãos ficassem conhecendo. Também os meus irmãos carnais, minha família que está presente, todos os meus irmãos. Nós agradecemos a todos os membros da minha família, principalmente aos meus pais, pela sua presença nessa noite, que desde quando comecei a ter consciência, eles têm me dado a orientação básica desse Evangelho. Nós agradecemos profundamente, somos gratos a Deus pela vida deles, poder ajudar. E agradecemos a todos os irmãos, a todas aquelas pessoas que estão conosco nessa noite. Nosso muito obrigado e que Deus possa estar cuidado de nós. Queremos transmitir ao pastor Isaac as boas-vindas ao nosso ministério da seção do Extremo Norte, e agora para a parte da nossa secção. Nós falamos aqui agora em nome da nossa secção da Ordem dos Pastores Batistas do Extremo Norte Fluminense. Já deixaram o convite com ele e a Thelma para estar conosco no dia 1º de maio, no nosso piquenique da família pastoral. Fica aí o primeiro convite, a primeira participação deles no Ministério Batista aqui do Extremo Norte. Também queremos desejar aí, em nome da nossa convenção, em nome da nossa junta de evangelização, as boas-vindas ao trabalho denominacional. Que ele se integre e participe ativamente do trabalho da nossa denominação, no estado do Rio, e por que não dizer também de todo o Brasil. O pastor Davi pediu que eu lembrasse aqui a todos que a associação será realizada nos dias 29, 30 e 31 de maio. Alguns estavam com dúvida quanto de separar para o Ministério da Palavra de Deus este jovem obreiro que tivemos o privilégio de compartilhar com ele ali na nossa faculdade durante esses seus anos de estudos. Outro irmão para dar a sua palavra neste momento. A bênção apostólica será pelo novel pastor. Nós vamos nos colocar em pé. E o pastor Isaac, ele encerrará todos os trabalhos. Aguardamos neste instante, antes da bênção apostólica, uma proposta para o encerramento dos trabalhos do concílio ordenatório. Os
Irmãos favoráveis, fiquem em pé, já estamos, se encontram, né? Então nós vamos, após a bênção apostólica pelo pastor Isaac, ele juntamente com a sua esposa, os dois estarão à porta para receberem os cumprimentos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as santas consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e eternamente. Amém.
Pastor, olha, eu estou fazendo média, você já está? Fazendo média do pastor. Fazendo média já, né? Evandro, deixa a primeira dela beijando a segunda. Você pediu o chefe? Você pediu o chefe? Sônia, depois Eu a Lidiane, Jandira. A Rafaela, 1-0 pra mim. é muita coisa. Casal feliz. Ô, Marcos, você quer pagar? Aquele ali, quando ele está Que uma realidade? Por quê? Obrigado.